vibração, o seu poder. E a Andréia, durante a palestra inicial, ela falou muito em energia, ela falou muito na energia da Mãe Maria, ela falou na energia que possamos sentir aqui agora. E eu queria fazer uma experiência com vocês. Queria que por 10 segundos todos vocês fechassem os olhos e tentassem entrar em uma energia. Bom, né? 10 segundos foram fantásticos nessa energia que estamos sentindo aqui agora, nesse salão, nessa palestra, nesse ambiente que nos, na Verônica, teve até sono, que a gente pôde sentir toda essa vibração por esses 10 segundos apenas. Agora, não precisa fechar os olhos, mas imaginemos se nós estivéssemos hoje, agora, daqui a pouco, no Maracanã, assistindo o Brasil e Argentina ao vivo lá dentro do estádio. Qual seria a nossa vibração? Claro que não seria a mesma que sentimos aqui, com certeza. E talvez se o Messi fizer uns 3 gols, a energia ficaria bem pior ainda. Não é? Não estou querendo dizer que é assim. Aonde o nosso pensamento está, o ambiente que nós estamos, lá está a nossa energia. E a energia nada mais é do que um movimento de vai e vem que leva e traz sintonias, pulsações, fluidos. Então, tudo que eu emano, tudo que eu emito, no meu pensamento, da minha energia, eu recebo de volta. Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, nas suas parábolas, ele diz lá, né? A cada um segundo suas obras. E com as vibrações e com as energias, é a mesma coisa que acontece. Tudo à nossa volta, exatamente tudo, é energia. O que pensamos, o que fazemos, o que falamos. E ela é uma energia que emitimos ao universo. E como eu disse, o universo vai nos trazer de volta, seja qual for essa energia, boa ou ruim, virá de volta para nós mesmos. Um bumerangue, já viu um bumerangue? Você joga, ele pode dar a volta assim, mas não sei por que ele vai voltar na sua cabeça, no seu corpo novamente. Atração, sintonia. Então, tem um livro, esse livrinho aqui, é tão surradinho, tanto que eu uso ele, preciso comprar um novo, nossos olhos vão cair aqui. Respostas da Vida, pelo espírito de André Luiz, pelo Chico Xavier. E ele tem uma passagem lá que ele diz sobre como pensar. No capítulo 23, ele diz assim, André Luiz: o pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. Em qualquer tempo, é muito importante não nos esquecermos disso. A ideia forma a condição produz o efeito cria o destino. A sua vida sempre será o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente na tua mudança, na mudança de seus pensamentos. Imagine a sua existência como deseja ser e trabalhando nessa linha de ideias. Observará que o tempo lhe trará as realizações esperadas, as leis do destino carregarão de volta a você tudo aquilo que você pense. Nesta verdade, encontramos tudo que se relaciona conosco, tanto no que se refere ao bem quanto ao mal. Ele segue dizendo algumas coisas, mas eu achei mais importante isso para a gente falar um pouco. Então, assim, ficou claro que tudo que acontecer na minha vida é por minha causa. Né? Como Jesus disse, a cada qual segundo as suas obras. Então, se eu emito pensamentos negativos, se eu emito posições ou falas que não condizem com a moral cristã, em algum momento isso vai voltar para mim, não tenho dúvidas. Lei de causa
Aí ele diz aqui, o André Luiz, na sua sabedoria, ele diz assim: predestino, tudo pode acontecer mediante o seu pensamento. Mas nesse passo desse pensamento, tem uma coisa que Jesus também nos diz, né? Vigiai e orai. Jesus nos diz lá: batei e acharás, batei e a porta vos abrirá, procurai e achareis. Mas isso serve para o bem ou para o mal. Não é que eu vou bater, a porta vai abrir e vai ter lá um negócio bom. Vai ter bom, conforme esse exemplo que a gente fez antes de começar a falar. De um pensamento aqui e de um pensamento lá no Maracanã. Dificilmente o pensamento lá no Maracanã será bom. Dificilmente. Por outras questões, pelo padrão vibratório, pela sintonia dos espíritos que lá estão. Não estou dizendo com isso que não podemos ir ao estádio de futebol, longe disso, eu acho que podemos, guardado toda a devida segurança, devidas precauções, podemos ir, não tem nenhum problema. Mas estar lá não é a mesma coisa dessa questão vibratória, desse poder vibratório, dessa condição de vibrarmos. Porque se a vibração ela vem de mim, por meio de palavras, materializamos a nossa realidade, ou seja, o pensamento cria, a palavra potencializa e a materialização cria força para que tudo aconteça. Mas então assim, Deus nos diz, Jesus nos traz os seus exemplos, que nós somos capazes de tudo mesmo. Basta que tenhamos fé, que tenhamos convicção, que tenhamos o objetivo certo, que aquilo que nós estamos buscando não machuque, não ofenda ninguém. O que eu quero para mim, o que eu não quero para mim, não devo querer para os outros. Mais uma vez, causa e efeito, ação e reação. Mas nessa intercorrência, a gente pensando coisas boas, a gente querendo coisas boas, nós temos que orar e vigiar ou orar. Porque se o nosso pensamento desviar, que sintonia nós teremos? Quais serão as sintonias que se adequarão com a gente? Quais serão essas sintonias? E fica claro que todos nós, por mais que queremos, não conseguimos 100% estarmos voltados à busca de um objetivo. E aí as coisas não acontecem. Mas por que as coisas não acontecem? Tem lá as suas condições, tem lá seus percalços no caminho. De repente nós não temos a necessária fé, ou começamos assim: não está acontecendo, eu não mereço ser feliz. Lá no capítulo 5, bem-aventurados os espíritos aflitos, tem lá no capítulo, não me lembro o item, que diz: a felicidade não é deste mundo. E a felicidade deste mundo é muito relativa, porque nós estamos num planeta de provas e expiações, e que essa felicidade que nós vemos aí nas redes sociais, pessoas que publicam um carrão, uma mansão, um iate, isso não existe, isso é efêmero, é uma felicidade efêmera que não existe nesse planeta. Podemos ser felizes? Sim, podemos ser felizes. E devemos buscar essa felicidade. Mas ela é passageira, porque logo pode vir a chuva. Mas devemos ter fé que, apesar de o céu estar nublado, o sol está lá em cima, o sol continua brilhando. E é essa fé que nós devemos ter. Emmanuel tem uma passagem no livro, eu não peguei o livro, olha o que fala. Ele diz assim sobre vibrações: entendendo
no terreno do espírito, por oscilações ou ondas mentais, importa observar que exteriorizamos constantemente semelhantes energias. Disso decorre a importância das ideias que alimentamos. Em muitas fases da experiência terrestre, nós nos desgastamos com as nossas próprias reações intempestivas ante a conduta alheia, agravando obstáculos ou ensombrando problemas. Não é isso que acontece? A gente busca o problema, por qualquer coisa nós nos irritamos, por qualquer coisa nós extravasamos raiva, ou um sentimento egoístico, ou um sentimento de julgar, de avaliar as coisas que estão acontecendo. E isso pode nos ocasionar o quê? Doenças, dores. Porque a espiritualidade menos evoluída, eles estão ali à espreita. Quando o Kardec pergunta, né, os espíritos podem nos influenciar, né, e a espiritualidade responde, muito mais do que imaginas. Eles estão ali, ó, na quebrada, como a gente fala em São Paulo. Estão na quebrada, eles estão esperando. No primeiro vacilo, e o vacilo pode ser uma coisa que a gente, mas eu não fiz nada, né? Mas o vacilo pode ser esse. O vacilo pode ser o simples fato de deixar uma abertura, um momento de ira, uma atitude intempestiva, como diz Emmanuel, para tudo se transformar, tudo mudar. E é assim, ó, passa de mágica. Ou não? Rapidinho nós mudamos de humor, nós mudamos de atitude, nós mudamos o modo com que falamos com as pessoas que nós nos relacionamos. Segue Emmanuel nos dizendo: se nos situássemos, porém, no lugar de quantos nos criam dificuldades, estaríamos em novo câmbio de emoções e pensamentos, frustrando descargas de ódio e violência, angústia ou crueldade que viessem a ocorrer em nossos distritos da ação. O que Emmanuel está falando aqui? Né? Para a gente se colocar no lugar do outro, no nosso momento de vida, o que o outro está pensando, será? O que o outro está... Por que ele agiu daquela forma? Será que se eu tivesse agido da mesma forma que ele agiu comigo, ele também não estaria destilando ódio, destilando angústia, revolta, crueldade, como diz Emmanuel? E aí ele dá um conselho, Emmanuel: experimenta a química do amor no laboratório do raciocínio. Pensemos no amor. Pensemos na necessidade de termos o amor conosco. Pensemos na importância de olhar o próximo com amor. Porque se eu vibro amor elevado, amor é uma vibração muito elevada, o que eu vou receber? Amor. Quando Jesus falava, quando Jesus pregava, em nenhum momento ele se alterava. Em nenhum momento Jesus ficou bravo, a não ser em três momentos, lá no templo, com as pessoas que estavam fazendo comércio dentro do templo, quando Pedro corta a orelha do centurião. Mas acho que foi isso, 2 vezes. O resto era só amor, mas Jesus não destilou ódio para aqueles que estavam no templo. Muito pelo contrário, ele falou para respeitar a casa do Pai. Porque num ambiente como esse, já falei aqui algumas vezes, é tranquilo a gente estar num padrão vibratório muito alto. Claro, imagina as energias, como o André fez a oração
no início, a energia de Maria. Imagina a energia de Maria presente conosco, e ela está aqui. Só que quando a gente sai por aquela porta, abre-se um mundo com suas peculiaridades, com suas dificuldades, com aquele irmão que a gente não dialoga muito, que a gente não está próximo. E Emmanuel diz assim, se alguém, olha que bonito que Emmanuel fala aqui, se alguém te fere, coloca-te de imediato na condição do agressor. Reconhecerá para logo que a compaixão deve envolver aquele que se entregou inadvertidamente ao ataque para sofrer em si mesmo a dor. Quer dizer, nós devemos ter compaixão daquele que nos desfere um ato ruim, porque ele vai ser em algum momento cobrado por aquilo. Devemos ter compaixão dessa pessoa e não jogar a mesma arma sobre ele, não jogar a crueldade, a revolta. Se alguém te injuria, situa-te na posição daquele que te apedreja o caminho e perceberás sem detência que se faz digno de piedade. Então Emmanuel vai dando uns conselhos para nós que é assim, comece a entender para o outro lado dessa pessoa, vibra positivamente por ele, emana positivamente para ele energias boas, para que ele consiga resolver aquela situação pela qual ele está passando. Mostre a ele que o amor é melhor do que a injúria, é melhor do que a pedrada, é melhor que a revolta. Porque em algum momento ele vai sentir isso. Poxa, eu estou agredindo, eu estou ofendendo, eu estou perseguindo, e a pessoa está saindo, me mandando amor de volta, perdão de volta. Ele está me mandando coisas salutares, energias positivas. E através desses exemplos que Emmanuel nos traz, a gente vai conseguindo resolver as questões nossas, importantes para nós mesmos. Porque quanto mais eu dou amor, mais amor volta para mim. Se te encontra sob os seus vibrações conturbadas, diz Emmanuel, emite de ti mesmo aquelas ondas que se mostrem capazes de girar a vida, a elevação, o otimismo e a alegria. Se nós estamos sentindo que nós estamos, que as nossas vibrações estão conturbadas, que nada dá certo para a gente, tudo que eu faço dá errado, e a gente começa a falar, né? Poxa, tudo que eu faço dá errado. Não, volta. Gera otimismo, gera alegria, gera elevação. É tudo um treino. Jesus não é esse ser que veio até nós. Ele passou por tudo isso que nós estamos passando. Senão Deus seria injusto se fizesse só um ser perfeito. Jesus passou por tudo isso que nós estamos passando. Mas ele conseguiu e conseguirá sempre devolver com amor. Devolver na situação para que nós nos sintamos melhor. Como diz Emmanuel, se você está cercado de vibrações conturbadas, pense na elevação, pense no otimismo, pense na alegria, pense no amor, porque atitudes positivas, pensamentos positivos, com certeza irão aniquilar pensamentos ruins ou atitudes ruins. Responda às perturbações com a paz. Ante o assalto das trevas, faze luz. Se alguém te desfecha vibrações contrárias à tua felicidade, endereça a esse alguém a tua silenciosa mensagem de harmonia e amor,
com o que lhe deseja de felicidade maior. Foi o que ele diz ali mais atrás, né? Assim, imita amor a essa pessoa que te mandou uma vibração contrária à tua felicidade. Então, queridos irmãos e irmãs, é essa a receita. Toda receita, todo remédio é amargo, é ruim, não é? Ninguém gosta de tomar remédio. Mas essas receitas que Emmanuel nos dá, essas dicas que Emmanuel nos dá, ele vai nos mostrando essa necessidade da nossa transformação. Porque se o padrão vibratório, se eu me sintonizo com o que eu estou vibrando, depende única e exclusivamente de mim, de mais ninguém. Única e exclusivamente de mim. Nós somos os artífices do nosso destino. Nós construímos o nosso destino. E apesar de tantas dificuldades que enfrentamos, pensamos no Mestre, quando ele diz que ele não veio aqui para os sãos, mas sim para os doentes. Ele veio aqui para auxiliar a todos aqueles que ouvissem a sua palavra, que aceitassem a sua palavra, que tivessem um entendimento do que ele estava falando, o amor, o perdão, a caridade. E todos nós, com certeza, em algum momento, alcançaremos esse nível, mas temos que começar, degrau a degrau, situação por situação, sem nos preocuparmos com o amanhã, porque hoje a gente está plantando o amanhã, e o amanhã será o resultado do que eu estou plantando. Ah, mas é difícil, né, Antônio, a gente perdoar, a gente desejar amor àquele que está nos machucando. É difícil. Se fosse fácil, a gente não estava lá. A gente estava lá com espíritos superiores. Mas também, Jesus não pediu que a gente escalasse o Monte Everest com 300 mil toneladas nas costas. Cada um tem o seu fardo, cada um tem a sua missão, cada um tem as suas provas, seus perrengues para cuidar aqui. Quanto a essa questão, lá no Livro dos Espíritos, na Gênesis, Kardec diz assim: a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais tem consequências de importância direta e capital para os encarnados. Desde o instante que tais fluidos são o veículo do pensamento e que o pensamento lhes pode modificar as propriedades, é evidente que eles devem estar impregnados nas qualidades boas ou más dos pensamentos que os colocam em vibração, modificados pela pureza ou pela impureza dos sentimentos. Está na Gênesis capítulo 14, item 16. E é isso mesmo. Nós que produziremos a pureza ou a impureza do meu pensamento. Nós que destacaremos essas vibrações. Essas vibrações, elas saem do meu pensamento. Elas saem da condição do movimento que eu estou fazendo. Porque toda vibração negativa terá um resultado danoso para nós. Ou numa forma de uma doença, ou numa forma de um desgosto tremendo. Porque essa pessoa... Porque assim, nós temos a mania e o costume de nos vitimar. Nós somos vítimas de tudo, já perceberam? Nós somos vítimas de tudo. Ninguém, todo mundo é ruim, só eu sou santo. Tem uma oração que eu vou fazer daqui a pouquinho, está no livro Caminhos de Jesus, do José Carlos de Luca, e ele tem um trecho bem interessante que ele fala sobre Jesus. E quando Jesus nos propõe a verdade, o caminho, a vida, é isso que temos que fazer. Porque nós necessitamos, nós precisamos seguir os passos de Jesus.
E essa vibração e essa atmosfera fluídica que está aí, ela nos capta do jeito que a gente está pensando. Não é que tem pensamentos maus na atmosfera. Depende de mim ou não aceitar esse pensamento. Os pensamentos maus provocam alterações vibratórias contrárias ao bem. Os fluidos ficam escuros. Ele está falando da visão que a espiritualidade tem no fluido. Ele é escuro mesmo quando é um fluido mal, um fluido negativo. E é para isso que nós devemos ter a condição de reciclar, de transformar, de pensar no bem. Quando vem um pensamento ruim, desvia, tira, faz uma oração, pede para Deus. Se nós pedirmos ajuda para Deus, Ele vai nos ajudar. Nosso anjo da guarda. Alguém agradeceu ao anjo da guarda hoje? Lá no livro que eu falei, o livro Mestre do Caminho, Jesus não veio edificar o mundo novo sozinho. Ele quer fazer isso com seus amigos. E você é um deles. Você é um deles. Ele não procura amigos perfeitos, pessoas santas, mas gente disposta a trabalhar para diminuir o seu ego, criar a paz em suas relações, estender a mão a quem sofre, repartir o pão, a não ferir o semelhante, a ver o sagrado em tudo e em tudo. Lindo, não? É você, somos nós que Jesus está procurando. Mãos à obra, queridos. Boa noite, obrigado, até a próxima.